nossa agenda ela é composta por uma breve apresentação sobre a Organize, que a Natália Ferreira vai apresentar para nós, seguido das apresentações dos componentes de ServiceNow, que é o Virtual Agent e o Predictive Intelligence, pelo Maurício Satomi e o Rafael Cabral, respectivamente. E logo em seguida também teremos as demos e ao final do webinar teremos um tempinho para as dúvidas. Caso tenham dúvidas durante o webinar, podem ir perguntando para a gente através do QA, e no final do webinar a gente vai responder e tirar todas essas dúvidas aí dentro do nosso tempo programado. Natália, por favor, pode dar início ao webinar. Oi, pessoal, bom dia. Muito obrigada pela presença e disponibilidade de todos. Eu vou falar um pouco sobre a Organize, como que a gente trabalha, hoje qual que é a nossa posição quanto a ServiceNow. E hoje a Organize ela é o maior parceiro da ServiceNow na América Latina. Hoje nós somos 100% ServiceNow, só trabalhamos com ServiceNow. E somos o primeiro parceiro Elite com Red no Brasil da companhia. E já o nosso time já chega a mais de 125 colaboradores, sendo que 85% de todo esse time está na parte de delivery, cuidando de suporte, implementação. 80% de todos os colaboradores são treinados dentro de casa e nós trabalhamos fazendo serviços fim a fim. Então, desde demos, POCs, todo o processo e organização desses processos, né, da empresa para ser aderente à plataforma. Trabalhamos muito com a experiência do usuário, então com um portal com design personalizado, um portal intuitivo, pesquisa de satisfações, toda a parte da implementação também da plataforma dentro da empresa e o suporte para tudo aquilo que foi implementado. Além de nós sermos o único parceiro autorizado e capacitado para realizar treinamentos oficiais no Brasil em português. Então, por conta disso, mais da metade, né, quase o time inteiro, foram treinados dentro de casa. A gente está com uma área de inovação que trabalha incansavelmente, criando facilitadores de implantação, novidades na plataforma. E na pesquisa dos últimos 12 meses, referente à satisfação dos clientes, nós estamos com uma nota de 9,5 no CSAT. E vale lembrar que a ServiceNow hoje ela exige de um parceiro Elite uma nota de pelo menos 8,5. Referente às premiações, em 2018 nós fomos considerados pela ServiceNow o parceiro do ano, e em 2019 o parceiro mais certificado. E recentemente nós abrimos as nossas operações em Austin para atender clientes globais, clientes com unidades fora do Brasil. Ao lado esquerdo, a gente vê alguns Go Live Cakes que a Organize já entregou, e isso é uma marca que nós, como a ServiceNow, nós não comemoramos a venda de um projeto, e sim a entrega dele, sim quando ele está realmente fazendo o papel dele dentro da organização. E aqui são alguns dos clientes que nós já fizemos essas implementações, esses projetos, de vários componentes da plataforma, HSM, HBM, CSM, e cada um deles com a sua peculiaridade única, e a gente consegue ver que em várias áreas diferentes. Então, mostra a aderência da plataforma, a facilidade dela se enquadrar em qualquer nicho do mercado. Agora o Satomi vai fazer a parte de Virtual Agent, vai apresentar para vocês essa aplicação. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Maurício, e agora eu vou fazer aí uma breve apresentação da ServiceNow e dos componentes aí que a gente acabou de citar, que é o Virtual Agent e o Predictive Intelligence, tá? Bom, a ServiceNow, desde que ela foi fundada, ela sempre teve como premissa melhorar a forma das pessoas trabalharem, tá? E isso continua acontecendo a partir da criação de diversas funcionalidades e melhorias que vão aí cada vez mais enriquecer a plataforma. E a ServiceNow, ela disponibiliza os seus produtos se baseando aí em 5 grandes pilares: o de IT, o de Security, HR, Customer Service e o Intelligent Apps, tá? E todos esses produtos, eles compartilham dos mesmos componentes, ou seja,
esses componentes podem ser reutilizados dentro da plataforma. E dentre esses componentes, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Predictive Intelligence, que está contido aí dentro do Supervised Machine Learning, e também do Virtual Agent. Esses dois componentes podem ser utilizados dependendo do modelo de licenciamento que foi contratado, ao longo aí dos produtos que eu acabei de citar, tá? Bom, eu vou começar então falando aí da solução Virtual Agent, que nada mais é que um chatbot, e a proposta dele é fazer um primeiro contato, uma primeira interação com o usuário ou um cliente final. E nesse contato, ele vai tentar solucionar um problema ou uma dúvida que o usuário esteja tendo, sem a necessidade dele abrir aí uma demanda para a equipe que vai estar atendendo esse chamado, tá? E como todos nós sabemos, em todos os ramos empresariais, a demanda para TI só tende a aumentar. E nesse aumento de demanda, a gente pode citar a abertura de incidentes de baixa complexidade, assim como dúvidas também que poderiam ser tiradas sem a necessidade de alguma interação humana. E o Virtual Agent, ele existe exatamente para isso, para conseguir identificar a real necessidade do usuário e fazer esse direcionamento para o que ele realmente precisa, tá? Sem a necessidade de ficar passando aí por diversos departamentos ou ficar buscando dentro de um catálogo o produto ou o serviço que ele está buscando. Então, por meio de uma interface amigável e um serviço que fica disponível 24/7, o usuário ele pode realizar uma solicitação, pode procurar alguma informação ou até tentar resolver um problema por conta própria, tá? E caso o usuário ele realmente não encontre a solução que ele está buscando, ele ainda tem a opção de abrir um incidente de forma simples e rápida. O Virtual Agent ele já vem com diversos tópicos conversacionais mais comuns, já devidamente cadastrados e parametrizados. Então, tópicos conversacionais, para quem não sabe, são fluxos de interação com o usuário que ajuda ele a realizar tarefas comuns do dia a dia. Então, tópicos como relatar um problema com e-mail, acompanhamento de um chamado que foi aberto, ou dúvidas relacionadas à política da empresa, eles podem ser utilizados a partir do momento que você ativa o serviço. E caso seja necessário aí criar outros tópicos conversacionais específicos para o uso da sua empresa, né, para o negócio da sua empresa, a plataforma ela também conta com um módulo onde você pode criar e editar qualquer tópico por meio de uma interface drag and drop, em que você só precisa arrastar aí os itens de interação com o usuário e uma sequência que faça sentido, tá? E lembrando que a solução de Virtual Agent, ela atende multilinguagens, então empresas globais também podem se utilizar dessa facilidade aí. Então, gente, só para recapitular aqui alguns dos benefícios do Virtual Agent, a gente pode citar aí a diminuição da carga de trabalho dos analistas resolvedores, que agora vão poder focar o seu tempo no que realmente importa, tá? Como incidentes mais complexos e também melhorias. Também a gente vai ter o aumento da qualidade do serviço, porque agora os usuários eles conseguem ter um atendimento 24/7 e, consequentemente, se sentem empoderados e mais satisfeitos com o serviço. E também o tempo de deploy, que agora é feito literalmente minutos. Você só precisa ativar ali um plugin e você já pode estar utilizando a solução. Agora o Rafa ele vai dar uma breve explicação sobre como o Predictive Intelligence, juntamente com o Virtual Agent, consegue potencializar a produtividade da sua empresa, se utilizando aí de inteligência artificial. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Bom, como o Satomi aqui já deu, né, a intro, eu vou falar um pouquinho para vocês aí como o Predictive Intelligence, junto com o Virtual Agent, pode aí auxiliar no dia a dia da sua empresa aí no atendimento tanto aos funcionários quanto aos clientes também. Bom, essa solução ela vem baseada aí em automação, né, focado em reduzir os custos, em reduzir o tempo que as equipes levam aí geralmente para fazer classificações ou então até mesmo a primeira triagem aí de um incidente, né, da abertura de um registro no dia a dia. E através disso ela visa, né, ela tem como uma função aí facilitar o dia a dia dessas equipes
E, claro, assim você consegue também redirecionar todo o trabalho da sua equipe em situações mais complexas, né, onde elas possam atuar até mesmo com mais prioridade, né, nesse sentido. Além disso, também, o Predictive Intelligence, ele tem aí, junto com o Virtual Agent, a facilidade aí de empoderar o autosserviço, né? Ou seja, com essas duas soluções a gente consegue fazer um atendimento 24/7, né, em questão de suporte, a gente consegue de uma forma mais tranquila resolver aí incidentes e também, claro, reduzir aí os erros humanos no momento do atendimento, né? Então, isso é muito importante no dia a dia. Bom, a solução aí de Machine Learning, né, ela tem todo um ecossistema dividido em 3 partes, né? O Machine Learning, ou seja, vai utilizar aí, existe um pré-req para ativar essa funcionalidade, que é ter entre um mínimo aí de 30 mil ou 50 mil registros já na sua instância. Nesse caso, o Machine Learning ele vai estudar esses registros, vai fazer a leitura, né, das categorizações, das short descriptions, desses registros, e a partir disso, junto com o Virtual Assistant, ele vai começar a fazer a conexão entre a abertura de um registro e todo o redirecionamento que deve ser feito para esse mesmo registro novo. E, claro, essa solução aí, assim como o Virtual Agent, também é capaz de entender o Natural Language, né? Então, toda a intenção dos usuários no dia a dia referente à abertura dos serviços atendidos. Bom, os benefícios, né? Então, com o Predictive Intelligence mais o Virtual Agent, você consegue aí ter uma eficiência no atendimento no dia a dia, né? Então, você consegue ter uma avaliação melhor dos seus clientes, das suas equipes também. Você consegue forçar a sua equipe a trabalhar em atividades mais complexas, então você consegue ter uma melhor produtividade, né? Você faz com que eles tenham ações mais importantes, além de fazer toda essa categorização de forma manual. E, claro, você colocando a máquina para funcionar no seu dia a dia, você consegue aí evitar erros, né? Então, por exemplo, um redirecionamento de um registro errado, você consegue mitigar esse erro através do Predictive Intelligence. A gente vai apresentar aqui para vocês algumas demos, né? Tanto de Virtual Agent quanto de Predictive Intelligence. Eu vou voltar aqui o mic para a Safone para que ele possa dar início. Então, vamos iniciar a nossa demo aqui, pessoal. Só um minutinho. Deixa eu projetar aqui. Beleza. Okay. Bom, caso alguém não esteja me ouvindo ou não esteja enxergando, por favor, levantar a mão aí para que a gente veja aqui como que a gente pode resolver, tá? Bom, então, para começar a nossa demo, eu vou mostrar, só para contextualizar, tá? Eu vou mostrar a visão front-end, que é a visão que o usuário final ou seu cliente teria, tá? Vou mostrar como que ele interagiria com o Virtual Agent, como que ele abriria uma solicitação para um analista resolvedor para estar atendendo esse chamado dele, tá? E depois eu também vou mostrar parte do back-end, vou mostrar um dashboard que o administrador do Virtual Agent teria acesso e também vou mostrar como se editaria ou criaria um novo tópico conversacional, beleza? Então, para começar a nossa demo aqui, eu estou logado com o Joe Employee, você pode considerar ele como um usuário aí do serviço final, tá? Da sua empresa. Logo que ele faz o login, ele é direcionado para uma landing page, né, para esse portal. E aqui no canto direito inferior, a gente tem o ícone do Virtual Agent. Só um minutinho, gente, perdão. Quando a gente inicia essa comunicação com o Virtual Agent, ele já traz aqui uma mensagem de boas-vindas para a gente, tá? E uma coisa legal é que essa janela ela é totalmente personalizável, tá? Então, caso você queira alterar a cor do banner, você queira alterar a fonte, queira alterar também, inclusive o logo, você tem essa possibilidade, tá? E aqui no canto superior direito, você tem mais opções. Essas opções, ele te dá a possibilidade de iniciar um chat diretamente aí com o analista resolvedor, tá? Ou sua equipe de suporte. Ele também te permite mandar um e-mail diretamente para a equipe de suporte. E também, caso esteja configurada a sua instância, você também pode realizar uma ligação diretamente, tá?
Bom, depois disso, eu acho legal citar que ele também traz um catálogo contendo todos os tópicos conversacionais que já foram previamente cadastrados. Então, todos esses tópicos conversacionais aqui, eles já vêm com a ferramenta de forma padrão, tá? Então, você não precisa criar nenhum deles. Então, tópicos do tipo problemas com e-mail, como setar um novo e-mail, abrir um ticket para TI, ou até reportar problemas com a impressora, você já tem esse tópico criado e não precisa se preocupar em estar criando um novo do zero, tá certo? Bom, dito isso, digamos que o usuário que eu estou logado, ele não conhece dessa estrutura do catálogo e ele precisa reportar que está com algum problema no e-mail, tá? Então, vou digitar aqui que eu estou tendo problema com o e-mail. O que ele vai fazer? Ele vai me trazer todos os subtópicos, né? Então, qual a categoria do meu e-mail? É um problema de autenticação? Eu não estou conseguindo mandar um e-mail? Não estou conseguindo receber e-mail? Então, no caso, eu vou clicar aqui, eu não estou recebendo e-mail. O que ele vai fazer? Ele vai me trazer 3 possíveis soluções para o meu problema, tá? Isso aqui, ele é configurado no momento em que você está criando um novo tópico conversacional, beleza? Só que no caso, digamos que eu já testei essas 3 soluções, só que nenhuma delas funcionou para o meu problema. Então, eu vou clicar aqui em No, que nenhum dos 3 funcionou para mim. E aí, o que ele vai fazer agora? Vai fazer uma varredura da minha base de conhecimento, procurando todos os artigos de conhecimento que contêm essa descrição que eu digitei aqui em cima, que eu não estou conseguindo receber e-mail, tá? Então, aqui, ó, no caso, ele já, inclusive, me mostrou um artigo de conhecimento. E caso eu clique aqui nesse link, ele já vai me direcionar lá para o artigo, para que eu faça a leitura, a interpretação desse artigo e tente resolver o problema que eu estou tendo por conta própria, tá? Só que digamos que eu já li, já tentei a solução que está descrita lá, e mesmo assim, continuo com o problema. Então, vou clicar aqui em No. E aí, como último step, ele pergunta se eu quero abrir um ticket para TI, para estar fazendo o atendimento desse chamado, tá? Então, eu vou clicar aqui, sim, eu quero abrir um ticket para TI. E aí, o que ele vai fazer? O Virtual Agent, ele já vai abrir diretamente e automaticamente um incidente para mim, vai trazer aqui o número do incidente, para que eu possa fazer esse acompanhamento do meu chamado, tá? Essa descrição que eu coloquei lá em cima, que eu não estou conseguindo receber e-mail. A categoria, no caso, eu nem informei, então ele já identificou que como é um problema pertinente a e-mail, ele já categorizou automaticamente como software. Isso aqui, ele se utiliza ali do Predictive Intelligence para fazer essa categorização, tá? E também a prioridade que foi definida ali no momento que eu estou criando esse tópico conversacional. Aí ele me pergunta se ele pode me ajudar com mais alguma coisa, eu digo que não, que está tudo certo, e ele finaliza essa interação, tá? Então, isso aqui foi mais para mostrar que como funcionaria de forma fácil toda essa interação com o Virtual Agent e como você consegue, inclusive, abrir uma demanda aqui de forma bem rápida e fácil, tá? Agora, só para mostrar aqui para vocês antes, ele inclusive consta aqui, tá? O incidente que eu acabei de abrir, ó, 1 minuto atrás. E caso eu abra, ele vai me mostrar aqui essa interface, esse formulário contendo aqui meu incidente, que eu posso fazer o acompanhamento dessa interação com quem vai resolver ele, tá? Agora, pessoal, só um minuto, Agora eu vou mostrar para vocês, todo mundo enxerga, né? Caso alguém não esteja enxergando, por favor, levante a mão aí. Agora eu vou mostrar a visão que um administrador do Virtual Agent teria, tá? Então, logo que ele realiza o login no ServiceNow, ele é direcionado para essa visão do back-end, tá? A visão do resolvedor. No caso, eu estou logado aqui com o Rob Phillips. Vocês podem considerar ele como um administrador do Virtual Agent. E aqui, logo de cara, a gente tem vários indicadores e métricas bem interessantes para ele saber se a utilização do Virtual Agent está sendo efetiva ou não, tá? Então, aqui ele me mostra quantas conversações ocorreram durante o dia, quantas conversações foram completadas com sucesso, quantas que não foram completadas com sucesso, e até quantas conversações foram completadas sem a necessidade de interação com um humano, tá?
E o legal desse dashboard, gente, é que você pode criar a métrica que você quiser, você pode criar um indicador que você quiser e editar ele, tá? Então, se você quiser remover, por exemplo, esse widget, esse componente, você tem essa opção. Se você quiser criar novos relatórios, novos gráficos e inserir aqui nesse dashboard, você também tem essa possibilidade, tá? Então, ele é totalmente customizável aí para deixar com a cara da sua empresa, tá? Bom, essa foi a parte de dashboard e agora eu vou mostrar o designer. O designer, ele é onde eu vou criar novos tópicos ou editar tópicos já existentes, tá? No caso, eu vou me utilizar do mesmo tópico conversacional que eu utilizei lá na demonstração do front-end, da visão do usuário, que é problemas com e-mail, tá? Aqui, no caso, existe o problema com e-mail padrão, que já vem com a plataforma, só que como boa prática, a ServiceNow ela diz que não é uma boa ideia você estar fazendo a alteração dele, tá? A edição dele. Então, você mantém ele do jeito que ele está e duplica para um novo tópico conversacional para criar isso uma necessidade específica para o seu negócio, tá? No caso, para agilizar, eu já fiz essa duplicação. Então, eu criei aqui um e-mail issues test. E se eu clicar aqui em cima, eu consigo ver o nome do meu tópico conversacional, a descrição, algumas palavras-chave que, caso, por exemplo, lá no Virtual Agent eu digitasse Outlook, ele já ia me trazer esse tópico conversacional como uma relação. Então, ele ia entender que esse tópico tem alguma relação com o problema ou a necessidade que eu estou tendo, tá? Só que nada me impede que, ao invés de utilizar palavras-chave, eu me utilize aí de NLU, que é entendimento de linguagem natural, tá? Então, caso você queira que o Virtual Agent ele entenda algum termo específico da sua empresa ou entenda sintaxes e contextos, você tem essa possibilidade também, tá? Só que aí eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque eu vou entrar em muito termo técnico e eu acho que não é o objetivo dessa demo, tá? Também tenho aqui como limitar o acesso desse tópico conversacional, criando condições e papéis também. Então, eu tenho como, por exemplo, limitar apenas o uso dos funcionários de RH. Então, eu também tenho como limitar apenas o acesso a administradores, tá? Então, eu tenho essas opções aqui de roles e conditions, tá? Se eu entrar aqui em Edit Topic Flow, eu sou direcionado aqui para essa interface que me mostra exatamente o fluxo por qual eu passei quando eu estava utilizando o Virtual Agent, tá? Desde o início até o fim. E a gente consegue ver que é uma forma bem gráfica, bem visual, tá? E como eu havia dito anteriormente, ele é totalmente drag and drop. Então, se eu quiser incluir algum componente em qualquer passo desse fluxo, eu tenho essa opção. Então, por exemplo, eu vou soltar aqui. Ele já vai me incluir um novo componente para que eu faça a configuração e parametrização, para que aí ele seja um novo passo lá na minha interação com o usuário, tá certo? E aqui, para estar montando esse fluxo, a gente tem alguns componentes bem interessantes, tá? A gente tem componentes do tipo User Input, que vai captar as informações que o usuário quer passar. Então, por exemplo, a gente pode pedir para ele digitar o texto, a gente pode pedir para ele selecionar uma data. Então, por exemplo, ele solicitou um laptop que é até tal data. Eu tenho essa opção também. E o carrossel, que seria nada mais que diversas imagens que vão aí sendo mostradas para o usuário, tá? Temos também componentes do tipo Bot Response, que são as respostas que o Virtual Agent pode dar. Então, a gente pode trazer como resposta uma imagem para o usuário, a gente pode trazer um link, que nada mais é que aquele link. Lembra que quando eu abri aquele artigo de conhecimento, ele me trouxe a partir de um link? Então. E também do tipo card, que nada mais é que é uma forma de visualizar dados por meio de uma tabelinha, que nem aquela do incidente. Lembra que apareceu lá a descrição do incidente, o número do incidente? Isso aqui era do tipo card, tá? E também do tipo utilitário, tá, pessoal? Esses componentes do tipo utilitário, eles vão servir basicamente para você fazer operações dentro do banco de dados. Então, se você quiser inserir um novo registro, você utilizaria essa action, tá? Se você quiser deletar ou atualizar também algum registro, você tem essa possibilidade. E também utilitário do tipo decisão, que nem lá no momento em que eu selecionei o tipo do problema que eu estava tendo, eu não sei se vocês lembram, mas ele está aqui, tá? Então, ele vai me mostrar aqui
se era do tipo de autenticação, se era do tipo que eu não estava conseguindo mandar algum e-mail, se eu não estava conseguindo receber e-mail. Então, também existe esse componente disponível para eu estar utilizando, tá? E depois que eu criei ou editei o meu tópico conversacional, eu só preciso clicar em Save, aqui no canto superior direito, e depois publicar e tornar ativo, tá? A partir daí, baseado nas condições de papéis, claro, o usuário já vai poder utilizar esse tópico conversacional, já vai estar disponível para ele, beleza? Bom, pessoal, essa foi a breve demo aí do Virtual Agent. Agora eu vou passar aqui o bastão para o Rafael Cabral para que ele dê prosseguimento na demo de Predictive Intelligence, tá certo? Obrigado. Bom, pessoal, voltando aqui a telinha para mim, vou compartilhar aqui para vocês um pouquinho mais sobre aí a solução de Predictive Intelligence, tá? Então, aí, essa solução, como eu já havia dito, né, até na apresentação dos slides, é uma solução baseada em Machine Learning, e a questão do Predictive Intelligence é dividida aí em 3 partes, né? Você tem 3 tipos de predição que você pode fazer. Então, a primeira é Classification, ou seja, geralmente é utilizado, né, se utiliza essa solução para que você utilize aí a predição em categorizações, ou seja, se você quer que um novo incidente aberto já seja redirecionado para uma determinada fila, ou então ele já receba uma categorização prévia, a gente utiliza aí a solução de classificação. Em segundo ponto, a gente tem a Similarity, ou seja, ele identifica aí, se você quer identificar registros já existentes, que são aí semelhantes em questão de textos e contexto, né, intenção também do usuário nesses registros, ele acaba fazendo esse agrupamento e aí através, né, isso é mais focado para ajudar quem está atendendo. Então, quando o usuário for atender um novo incidente, o agente já vai fazer uma predicção e vai indicar aí, outros incidentes que são similares, né, que têm as mesmas funcionalidades, e vai indicar as mesmas resoluções que foram dadas anteriormente. Isso pensando em facilitar aí o dia a dia do atendente. E por último, nós temos a opção de clustering, em que ele faz também esse agrupamento desses incidentes através do contexto e também dos textos, né, digitado aí geralmente no search description. Porém, ele agrupa esse incidente e elege um deles como Major Incident. Então, facilitando aí também, novamente, o atendimento da equipe, né, em resolver aí de uma forma bem clara a situação aí do registro criado, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês essa interface. A gente tem aqui algumas soluções já definidas, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de categorização. E para essas 3 soluções, né, só mensurando, a forma de você fazer o mapeamento, de você parametrizar, né, qual a base que ela deve percorrer, é a mesma. Então, você sempre vai ter contato com esse formulário, onde a gente consegue indicar a tabela onde ele vai percorrer, ou seja, a base de registro que ele vai validar, nesse caso que a gente está utilizando o incidente, né? Lembrando aí que é importante já ter uma base ampla, né, com números aí de entre 10 a 30 mil registros criados na base, e aqui a gente escolhe o campo que ele vai preencher. Nesse caso aqui a gente está utilizando o campo Category, e aqui nós conseguimos fazer a mesclagem, né, ou seja, o campo que ele deve olhar. No caso aqui ele deve, por exemplo, olhar o campo Short Description e, seguindo aí o exemplo que o Satomi explicou, digamos que a situação é referente a um incidente que está associado ao mau funcionamento, né, do serviço de e-mail. Então, ele consegue fazer, através do Short Description, ele consegue entender, por exemplo, existe a palavra, o contexto ali de problema com o e-mail, né, e aí ele consegue fazer, a categorização, então, deve ir para para serviços de e-mail ou assim por diante. E aqui você consegue colocar o filtro, ou seja, o filtro que você quer que ele olhe aí, ou seja, o número de registros que você quer que ele olhe. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente está filtrando os 12 últimos meses, ou seja, todos os registros que foram criados e atendidos anteriormente nesses 12 últimos meses, eles vão servir como base para que o Predictive Intelligence possa mapear todos os incidentes abertos, todas as categorias que foram setadas, e a partir disso, para os novos
incidentes, ele já aplicar essa mesma categorização sem necessidade de um recurso ir lá e executar isso de uma forma manual, tá? Isso é muito importante. No caso aqui, o Predictive Intelligence, ele tem ainda, né, uma limitação de língua, então ele não está oferecido ainda, não está sendo oferecido para todas as línguas, então ainda há uma breve limitação, né? Nós da Tradicional já estamos trabalhando nessa questão também. E aqui embaixo a gente consegue ver né, algumas informações sobre a solução aplicada. Então aqui a gente consegue, por exemplo, ver a estimativa de precisão, né, o quanto ele conseguiu ser assertivo na categorização com base nos incidentes criados anteriormente, e ele também consegue mostrar para a gente o quanto que ele conseguiu cobrir, por exemplo, dos incidentes novos. Então, digamos que você tenha um registro que foi aberto novo com referente à questão do e-mail, né, do problema do e-mail, e ele consegue ir alterando esse número aqui. A gente vai ver mais para frente também que ele até disponibiliza uma dashboard para a gente ter melhor acesso a essas informações. Aqui a gente consegue também ver uma visualização mais lúdica, né, das soluções que ele preencheu, das categorizações que ele puxou. Então aqui a gente consegue, por exemplo, aqui ele está me trazendo os três principais, né, que foram database, inquiry e request, mas a gente consegue, por exemplo, ampliar esse filtro e ele consegue trazer os demais, né. Aqui no caso ele trouxe seis tipos de registros que foram mapeados e atendidos nesses últimos 12 meses, como a gente programou, tá? Apresentando um pouquinho para vocês, pessoal, a questão aqui já falando do Similarity, né, questão de auxiliar o atendente no dia a dia. Para quem ainda não teve acesso, essa aqui é o Agent Workspace, então é uma esteira de atendimento aí de tickets, né, e aqui vocês podem ver que foi criado aqui o registro no exemplo anterior do Satomi, e aqui a funcionalidade, né, só explicando um pouquinho para quem não teve acesso, aqui a gente tem algumas informações sobre quem solicitou, né, o registro, a abertura do registro. A gente tem informação de SLA também, né, de uma forma bem intuitiva. E aqui nós temos os campos que foram herdados, né, uma seção de atendimento aqui padrão. E aqui a gente tem o Agent Assist, ou seja, é onde a gente consegue ativar, né, aquela questão de, por exemplo, puxar todos os registros relacionados a problemas de e-mail, e aqui a gente consegue, por exemplo, setar já uma resolução que foi atendida através da base de registros executadas, atendidas anteriormente, né? Então, você consegue ter a ajuda do Agent Assist, que, na verdade, é uma junção aí do Virtual Agent com o Predictive Intelligence, né? Então, isso aqui é bem legal, e através aqui dessas informações, a gente consegue ver também, né, tem uma dashboard aqui com informações referente aí ao quanto a solução foi assertiva ou não. Então, a gente consegue ter gráfico, consegue ter medição, a gente consegue novamente dar o drill down, né? Então, entrar dentro dessas informações e acessar com mais detalhe todo o mapeamento que ela fez com base na categorização que a gente solicitou anteriormente. Então, pessoal, espero ter atendido aqui né, o cronograma, né, de apresentação para vocês. Vou passar aqui para a Ju, agora ela vai liderar aqui a questão, né, de perguntas aí e encerramento também. Muito obrigado. Isso, pessoal. Finalizamos as demos. Agora a gente tem alguns minutinhos aí para dúvidas. Vamos começar com o que temos aqui. O Virtual Agent está disponível em português? Quem foi que fez a pergunta? A Josiane. Então, Josiane, na verdade, o Virtual Agent ele consegue atender qualquer linguagem, só que ele precisa de uma configuração prévia, tá? Então, é basicamente uma tabelinha de depara. Então, nessa tabelinha, por exemplo, vai constar ali um registro hello, em inglês, e nessa mesma linha vai ter o para, que seria em português, que seria olá, entendeu? Então, conforme você faz essa configuração, o Virtual Agent ele consegue atender aí qualquer linguagem, tá certo? Tá certo. É possível integrar o Virtual Agent com serviços externos de mensagem? Sim, é possível sim. Inclusive, já existem algumas APIs nativas da ferramenta, tá? Então, por exemplo, ele consegue se comunicar
facilmente com Slack, com Facebook Workplace e também com o Microsoft Teams, tá? Então, é basicamente ali fazer uma autenticação em ambos os lados que você já pode utilizar o Virtual Agent com integração com essas três ferramentas aí. Quantos registros são recomendados para treinar o Predictive Intelligence? Certo. Bom, o mínimo aí são de 10 mil registros já atendidos, porém a ServiceNow recomenda aí dentro das boas práticas que seja assim, que tenhamos aí pelo menos uma base de 30 mil registros, tá? Isso focando em ter uma cobertura maior de inteligência aí através do Machine Learning. Certo. Tem mais uma pergunta aqui. Quando o Virtual Agent sugere um documento, ele, desde o momento da sugestão, leva em conta se o documento está visível a este usuário a partir do user critéria dele? User criteria. Olha, agora você me pegou. Eu acredito que sim, tá? Eu só não consigo te dar 100% de certeza, mas eu acredito que sim, que você consegue setar user criteria quando ele faz essa varredura, tá? Em documento. Só que eu posso te confirmar, tá? E depois eu te mando por e-mail, pode ser? Tá certo. Não sei, se alguém tiver mais alguma dúvida. Só mais uma observação nessa última pergunta, né? Quando a gente disponibiliza um artigo de conhecimento, por exemplo, o usuário que solicitou, né, que está interagindo com o chatbot, ele vai acabar caindo no mesmo cenário de visualização de um knowledge base. Então, basicamente, segue o mesmo critério de permissionamento que ele tenha direito de acesso. Tá? Então, a gente confirma depois para vocês, mas segue sim, respeita todo o critério de usuário, de permissionamento que foram liberados anteriormente. Acho que não temos mais nenhuma dúvida. Ainda estamos no nosso tempo. Vamos ver se vai surgir. Tem mais uma dúvida aqui. O Virtual Agent e o Predictive Intelligence estão disponíveis na versão New York ou é uma licença separada? Então, na verdade, o VA e o PI estão disponíveis na versão New York, porém é uma licença dentro do Professional, né? Então, você consegue fazer o licenciamento aí dessas duas funcionalidades através do pacote Professional. Isso. E só complementando, eu não sei se você chegou a ver o início da apresentação, só que você pode utilizar o VA e o PI dentro dos produtos de RH, de CSM, ITSM e também plataforma, tá? Só que todos eles estão embaixo ali do modelo de contratação professional. Então, assim, caso você tenha qualquer um desses produtos na versão professional, você já pode estar utilizando as duas soluções, tá? E é legal complementar, tá, pessoal, que é importante você ver aí o pacote que você tem já no seu dia a dia aí acionado com a ServiceNow, porque aí eles podem validar de uma forma melhor como disponibilizar essas duas funcionalidades para vocês. E mais uma pergunta aqui. Qual licença ele consome nos contratos antigos que não tem a licença de Professional? Bom, pessoal, como eu acabei de falar, nesses casos, é importante vocês validarem com o account de vocês da ServiceNow, porque aí eles conseguem fazer um melhor mapeamento de como eles podem disponibilizar essas funcionalidades para vocês. Acredito que não aparecerão mais dúvidas. Estamos encerrando, então, o nosso webinar, pessoal. Esperamos que tenham gostado do conteúdo. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, eu peço a gentileza que enviem para o e-mail contato@organizecloudlabs.com, que é o e-mail que foi enviado o convite do webinar, e a gente responde por lá. Obrigada pela participação de todos. Tenham um excelente dia e até a próxima. Até mais, pessoal. Obrigado, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau.